Língua Portuguesa, Gramática, Livro B, Lição 4, Aula 4. Olá, turma! Todos estão bem? Espero que sim. Alfa, como vão as aulas de Taekwondo? Na aula passada você contou que tinha começado a praticar. Está indo tudo bem. Eu sigo todas as regras, abaixo a cabeça para saudar o mestre e tomo cuidado para jogar com as outras crianças. Muito bem. Eu também tenho novidades. Eu comecei a estudar violão. Eu adoro música, Beto. Muito legal aprender um instrumento. Você já sabe tocar alguma música? Já sabe o nome das cordas? Eu estou aprendendo ainda. O professor me deu um texto para ler, mas eu não consegui entender. É sobre o nome das cordas. Não entendeu? E por que, Beto? Você já sabe ler tão bem? Você pode mostrar o texto para nós? Posso. Eu vou pegar ele aqui, só um pouquinho. Achei! A primeira corda é Mi, a segunda é Si e depois vem Sol, Ré e Lá e a última é o Mi. Parece que estão faltando algumas coisas nesse texto. Por isso você não entendeu direito, Beto. Não tem letras maiúsculas nem pontuação. Vamos corrigir isso? Eu vou corrigir isso e você vai ver como fica bem mais fácil de ler. A primeira corda é Mi. A segunda é Si e depois vem Sol, Ré e Lá. E a última é o Mi. Agora entendi. Ficou bem melhor, não é? Daqui a pouquinho vamos falar mais sobre isso. Primeiro vamos corrigir o dever de casa. Correção do dever de casa. Vocês tinham que fazer os exercícios 12, 23 e 24. Vamos começar pelo exercício 12, na página 51. É um exercício sobre acentuação. Primeiro, vocês tinham que encontrar no livro 20 palavras que têm a penúltima sílaba forte e acento. Depois, escrevê-las no caderno. Para terminar, explicar por que essas palavras têm acento. Alfa, mostre para a turma o que você encontrou. Vamos ver. Observem que o Alfa já agrupou as palavras. Ele reuniu as palavras que são acentuadas pela mesma regra. As paroxítonas que terminam com L, N, R, is ou são as regras que descobrimos na última aula. Vamos relembrar? Palavras paroxítonas que terminam com is, L, N e R têm acento. Está certo isso? Está certo. Mas o Alfa escreveu em um grupo de palavras o seguinte: perguntar para o professor. O que você queria perguntar para mim, Alfa? Por que essas palavras têm acento? Elas terminam com A e O, e a gente viu na aula passada que paroxítonas que terminam em A, E ou O não têm acento. Rádio, índio, ciência, história, cerimônia, perguntar para o professor. Palavras paroxítonas que terminam com A, E ou O não têm acento. Muito observado, Alfa. Hoje você provou que é um verdadeiro detetive de palavras. As paroxítonas têm várias regras de acentuação. Nós estamos aprendendo isso aos poucos. Hoje, aliás, nós vamos ver todas elas, mas vamos adiantar uma delas. Vamos olhar novamente para aquelas palavras. Olhem para o finalzinho dessas palavras. O que tem ali? Uma vogal e uma semivogal juntas. Ditongo.
Isso mesmo, lembram que eu disse que o ditongo ia ser importante para aprender a acentuar corretamente as palavras? Aí está a prova. Essas paroxítonas têm acento porque terminam em ditongo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Primeiro vamos terminar a correção do dever de casa. Vamos fazer o exercício 23. O que era para fazer? O exercício mostra duas frases como exemplo. A primeira tem uma expressão adverbial. Use água com cuidado. A segunda tem um advérbio. Use a água cuidadosamente. O sentido das duas frases é o mesmo. O que vocês precisavam fazer? Primeiro, copiar as frases das questões A a F no caderno. Depois, seguindo o exemplo, transformar a expressão adverbial em advérbio em cada frase. Agora é o Beto quem vai mostrar como fez o exercício. Vamos ver frase a frase. Tome banho de maneira rápida. Tome banho rapidamente. Olhem só, o Beto escreveu as expressões adverbiais em azul e os advérbios em vermelho, exatamente como no exemplo do livro. Assim fica muito mais fácil de ver. E ele transformou a expressão adverbial de maneira rápida no advérbio rapidamente. Ele usou a regra para formar os advérbios que terminam em mente. Tome banho de maneira rápida. Tome banho rapidamente. Rápida mais mente, rapidamente. Ele pegou o adjetivo rápida e colocou a palavrinha mente no final. Ficou rapidamente. Golaço, Beto! Vamos ver a próxima frase. A Declaração dos Direitos da Água vale em todo o mundo. A Declaração dos Direitos da Água vale mundialmente. A expressão adverbial em todo o mundo virou o advérbio mundialmente. Como é que o Beto formou o advérbio mundialmente? Mundial mais mente igual mundialmente. Ele acrescentou mente no final do adjetivo mundial. Vamos ver a frase seguinte. A água pode acabar em breve. A água pode acabar brevemente. A expressão em breve virou o advérbio brevemente. Correto. Vamos ver como o Beto se saiu na próxima. Os jovens devem defender com tranquilidade a natureza. Os jovens devem defender tranquilamente a natureza. A expressão com tranquilidade quer dizer de forma tranquila. Então o Beto transformou a expressão adverbial no advérbio tranquilamente. Os ciclos da água funcionam com regularidade. Os ciclos da água funcionam regularmente. A expressão com regularidade quer dizer de forma regular. O Beto transformou a expressão no advérbio regularmente. Vamos ver a última questão. Muita gente com frequência desperdiça água. Muita gente frequentemente desperdiça água. A expressão com frequência quer dizer de forma frequente. O Beto transformou a expressão no advérbio frequentemente. Frequente mais mente, frequentemente. E como ele formou o advérbio frequentemente? Ele colocou a palavra mente no final do adjetivo frequente. Foi tudo bem na hora de transformar as expressões adverbiais em advérbios. Mas e o contrário? Transformar os advérbios em expressões. É o que vocês tinham que fazer no exercício 24, também da página 57. Alfa, você pode mostrar para a turma como você fez, por favor? Vamos ver. Eu tomo banho diariamente. Eu tomo banho todo dia. O advérbio diariamente virou todo dia na frase do Alfa. Tem o mesmo sentido? Tem. O advérbio diariamente é formado pelo adjetivo diária mais a palavra mente. Então poderíamos dizer eu tomo banho de forma diária ou
com frequência diária. Eu tomo banho diariamente, eu tomo banho todo dia. Eu tomo banho de forma diária, eu tomo banho com frequência diária. Diária mais mente, diariamente. Mas ninguém fala assim, não é? Então podemos dizer todo dia. Está muito bom assim. Próxima frase. Normalmente a água ferve a 100 graus. Em geral, a água ferve a 100 graus. O advérbio normalmente virou em geral na frase do alfa. Está correto? Sim. O alfa poderia escrever a seguinte expressão adverbial: em condições normais, a água ferve a 100 graus. Mas, em geral, tem o mesmo sentido de normalmente, então também está correto. O importante é o sentido da frase ser o mesmo. Vamos ver a frase seguinte? A conta de água chega mensalmente na nossa casa. A conta de água chega todo mês na nossa casa. O advérbio mensalmente virou todo mês na frase do Beto. Está correto. Tem o sentido de com frequência mensal. Alguns rios mudam constantemente de curso. Alguns rios mudam toda hora de curso. Agora o advérbio constantemente virou toda hora. O sentido é o mesmo? É o mesmo. O que o alfa poderia escrever para escrever uma expressão mais parecida com constantemente? Ele poderia usar a expressão de forma constante, com o adjetivo constante. Alguns rios mudam constantemente de curso. Alguns rios mudam toda hora de curso. Alguns rios mudam de forma constante de curso. Se desperdiçarmos a água potável, ela acabará facilmente. Se desperdiçarmos a água potável, ela acabará com facilidade. O advérbio facilmente virou a expressão com facilidade. De novo, as frases têm o mesmo sentido. A última frase agora. Se desperdiçarmos a água potável, ela acabará brevemente. Se desperdiçarmos a água potável, ela acabará em breve. O advérbio brevemente virou a expressão em breve. Essa foi fácil. O importante aqui é vocês perceberem que há maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, usando o advérbio ou a expressão adverbial, desde que as frases tenham o mesmo sentido. Hoje nós encerramos a lição 4. Desde o comecinho, desde a primeira aula, vocês têm feito um trabalho de investigação muito bom. Vocês são ótimos detetives. É verdade, vocês foram seguindo as pistas para descobrir as regras de acentuação das palavras paroxítonas. E para que desvendar esse mistério? Só para dizer que sabe? Nada disso. Para falar as palavras direito. E para escrever direito também. Isso mesmo, se não tropeça no kimono e chama Mario pelo nome errado. Agora vamos finalmente ver todas as regras de acentuação das paroxítonas juntas. Elas estão no quadro do exercício 13, da página 52 do livro. Esse é um quadro para vocês guardarem com carinho. Vocês vão ter que consultá-lo muitas vezes, até a hora que vão ficar craques nas regras e não vão precisar mais dele. Mas por enquanto precisam ter ele sempre por perto. Vamos ver cada uma das regras primeiro. Depois vocês vão poder acentuar as palavras com segurança. Acentuamos as palavras paroxítonas que terminam em L, N, R e X. Exemplos: túnel, pólen, açúcar e tórax. Palavras que terminam em I ou is, us, ou uns. Exemplos: táxi, lápis, vírus, álbum, álbuns. Palavras que terminam em an ou ans, ão e ãos. Exemplos: imã, órfãos, bênção, órgãos.
palavras que terminam em PS, OM e ONS. Exemplos: bíceps, radon, elétrons. Palavras que terminam em ditongo. Exemplo: família, série, pátio, régua, tênue, assíduo, fêmea, óleo, névoa e vôlei. E também acentuamos as paroxítonas que têm I ou U depois de vogal, formando hiato. Exemplos: caída, viúvo, moída, saúde. Lembrem-se do que eu falei. Esse quadro com as regras de acentuação vai ser um companheiro de vocês, um aliado. Sempre que tiverem dúvida se uma paroxítona tem acento ou não, consulte-o. E lembrem-se de tudo o que aprenderam. Separação de sílaba, sílaba forte, ditongo, hiato. Vocês vão precisar disso tudo para acentuar corretamente as paroxítonas. No início da aula, vimos a falta que as letras maiúsculas e a pontuação fazem. Vamos lembrar as frases? Na primeira frase não tem maiúsculas nem pontuação. Na segunda, tem maiúsculas e pontuação. Nós só conseguimos ler direito a segunda frase. Vamos ver outra frase como essa. Ela está no exercício 15 da página 53 do livro. Beto, leia para a turma, por favor. A água deve ser protegida para não acabar. Sem água não há vida. O povo de cada cidade, de cada região e de cada país e de cada continente é responsável pela água. Todos devem usar a água com cuidado e economia. Ufa! Difícil de ler, não é? É como no texto das cordas do violão. O que falta no texto? As maiúsculas e os pontos, de novo. O que acontece se não colocamos o ponto final da frase? Fica confuso. Não dá para saber quando termina uma frase e começa outra. Exato. As frases se misturam e as ideias de cada frase se misturam. Os pontos servem justamente para isso, para organizar o que está dito no texto. Vamos reescrever as frases colocando os pontos? Igualzinho fizemos com o texto das cordas do violão. Beto, leia novamente o texto, agora com a pontuação correta. A água deve ser protegida para não acabar. Sem água não há vida. O povo de cada cidade, de cada região e de cada país e de cada continente é responsável pela água. Todos devem usar a água com cuidado e economia. Bem melhor, não é? Sim, agora dá para entender cada frase e a ideia de cada frase. E quando uma termina, começa a seguinte. Aí fazemos uma pausa entre uma frase e outra. Assim conseguimos respirar e as ideias e as frases não se embaralham. Agora, como saber qual o lugar certo para colocar cada sinal de pontuação? Tem que ler várias vezes, assim a gente percebe. É isso mesmo. Se você pega um texto sem pontuação, tem que ler várias vezes, até entender o que ele quer dizer. Onde começa uma frase, uma ideia e onde ela termina. Vejam no texto que acabamos de ver. Se lermos as duas primeiras frases sem o ponto, elas não fazem sentido. A água deve ser protegida para não acabar. Sem água não há vida. Agora vejam a diferença quando colocamos o ponto final. A água deve ser protegida para não acabar. Sem água não há vida. A água deve ser protegida para não acabar. Sem água não há vida. Vamos ver o restante do texto? E a vírgula entre cidade e de cada região? Por que ela está lá? A frase fala que o povo de cada cidade, de cada região e de cada país e de cada continente é responsável pela água. A frase, portanto, apresenta uma lista de coisas. Cada cidade, cada região e por aí vai.
Nesses casos em que há uma lista de coisas, usamos a vírgula para separar os itens da lista. E por que não usamos a vírgula entre cada região e de cada país? Porque entre cada região e de cada país tem o E para separar os itens da lista. Para terminar o exercício 15, vamos olhar as questões. Por que a questão A tem um ponto de interrogação no final? Simples, porque é uma pergunta. É uma pergunta. O que falta nesse trecho? E no final das perguntas usamos o ponto de interrogação. E a questão C? Por que ela tem ponto final e não interrogação? Não tem interrogação porque não é pergunta, é uma afirmação. É uma afirmação. Mais do que isso, é uma instrução. Reparem no verbo. Reescreva as frases no caderno, diz o texto. É uma orientação para fazer o exercício. Agora eu tenho um desafio especial para vocês. Uma nova frase. Ela está no exercício 16 da página 53. Vamos ver? Agora é o Alfa quem vai ler. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é responsável pela água. Ufa! Ufa, faltou fôlego para chegar até o fim, não é, Alfa? Por que vocês acham que isso aconteceu? Falta algum sinal de pontuação aí. Está muito corrido. Falta algum sinal de pontuação. E que sinal será? Vejam o que está no texto. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão. Não parece que ele está apresentando uma lista de coisas? Continente, povo, nação, região, cidade, cidadão. E como fazemos para separar os itens de uma lista? Usa a vírgula. Usamos a vírgula. Vamos ver? Alfa, leia novamente para a turma. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é responsável pela água. Ponto, vírgula, interrogação. Que outros sinais de pontuação vocês conhecem? Exclamação. Não precisa gritar. Eu conheço também as aspas. Podemos acrescentar os 2 pontos? Está muito bom. Já temos muitos sinais de pontuação aí. Agora vamos fazer um exercício com esses sinais. É o exercício 17 da página 53. Vamos inventar frases usando cada um desses sinais que vocês conhecem. Mas as frases têm que falar sobre a água. Sobre tudo que vocês aprenderam nesta lição sobre a água. Vamos lá? Com o ponto final. O que pode ser? Precisamos usar a água com cuidado. Precisamos usar água com cuidado. É uma afirmação. Então, tem ponto final. Correto. Próxima frase, com vírgula. Cidades, estados, países e continentes precisam cuidar da água. Cidades, estados, países. Tem uma lista de coisas aí. Precisamos separá-las usando vírgulas. A próxima com interrogação. Você fecha a torneira depois de lavar a mão? É uma pergunta e então tem ponto de interrogação. Agora uma frase com exclamação. Se não tomarmos cuidado, vai faltar água. Parece que estamos assustados, não é? Assustados com a possibilidade de a água acabar.
e então usamos a exclamação. Esse ponto pode ser usado também para mostrar alegria, surpresa, euforia e medo. A próxima frase precisa ter aspas. O Alfa disse: eu fecho a torneira depois de lavar a mão. Por que usamos as aspas? O texto que está entre as aspas é uma frase do Alfa. É exatamente o que o Alfa disse. Usamos as aspas para destacar a fala dele. Na próxima frase, precisamos usar 2 pontos. Podemos usar a mesma frase das aspas. O Alfa disse: eu fecho a torneira depois de lavar a mão. Mas por que tem os 2 pontos antes da frase do Alfa? Os 2 pontos são usados antes de uma explicação ou antes da fala de uma pessoa e também antes de uma lista de palavras. Resumo da aula. Hoje encerramos a lição 4 do livro. Aprendemos muita coisa nela. E hoje o que aprendemos? Hoje nós aprendemos todas as regras de acentuação das palavras paroxítonas. Aquelas palavras que têm a penúltima sílaba forte. São várias regras. Então o melhor é treinar bastante. Ficar sempre de olho nas palavras e nas regras, para saber usar. Depois nós recordamos vários sinais de pontuação. O ponto final, a vírgula, a interrogação, a exclamação, as aspas, os 2 pontos. Cada um deles tem um papel na frase. E todos ajudam a organizar o texto e as ideias. Usando os pontos direito, o texto fica bem claro. Por hoje é isso. Vejo vocês na próxima aula.